Boa noite, pessoal. Boa noite, Isabela. Tudo bem? Né? Tudo A jóia? Politécnica agradece a sua participação aqui, tá? Por aceitar o convite dessa palestra. Seja muito bem-vinda, tá? Vou estar aqui te acompanhando. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar, tá? Pessoal que tiver também qualquer dúvida, pode abrir o microfone. O chat também está liberado, então a Isabela responde vocês, tá bom? Esse tema que é tão interessante, né, Isabela, trazer aqui para os meninos. Tá bom? Vou deixar você agora continuar. Qualquer dúvida, eu tô por aqui. Certinho. Obrigada, viu? Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre a química, né, do mineral ao metabolismo. O que eu quero frisar aqui com vocês? A importância da química, não só numa área, né, porque a química, ela está presente em tudo. Então, eu vou aqui falar sobre as conexões entre rochas, produção de alimentos, medicamentos e o corpo humano, certo? Vou fazer a apresentação breve sobre mim aqui, né? Meu nome é Isabela Carvalho Santos Martins. Eu tenho graduação plena em Química, que é licenciatura e bacharelado em Química, né? E também possuo 2 técnicos, um em mineração e o outro em Química. E atualmente eu estou cursando o penúltimo módulo de Pedagogia. Aí, se vocês quiserem mais informações sobre mim, tá aí o meu perfil aí do Instagram, né? Ou vocês podem buscar meu nome completo aí no LinkedIn que vocês me acham. Então, nessa trajetória minha e dos cursos que eu fiz, eu estagiei na área de produção de fármacos, né? Lá na farmácia Curare. Trabalhei também em diversos setores industriais, alimentos, fertilizantes e planta química. E também estagiei no laboratório de análise de solos, águas e efluentes na bioética ambiental. E também já estagiei junto com o engenheiro agrônomo na parte de mapeamento e reconhecimento da área de plantio, de reserva, né, para análise sistemática de aplicação de insumos e corretivos agrícolas. Tudo que conhecemos nos dias atuais, tudo que a gente tem hoje em dia, né, basicamente, que facilita a nossa vida, ela veio de anos de dedicação de vários cientistas, né? Cientistas que tiveram a intenção de entender de onde cada coisa vinha, né? E pegar uma parte da sua vida, né? Algumas horas do seu dia para estudar e também entender como é que tudo funcionava, certo? Então, eles começaram a inventar coisas para auxiliar a gente no dia a dia, tá certo? Tornando o nosso dia a dia mais fácil e mais rápido, como é os dias de hoje. E eu trouxe alguns nomes que talvez vocês já conheçam ou não, que criaram coisas e deram inícios a pesquisas que ajudaram a desenvolver as tecnologias que hoje nós temos. E também são cientistas também que tiveram uma visão além do tempo e hoje em dia as tecnologias futuras são baseadas no estudo científico dessas pessoas, que é o caso do Einstein. Segue também outros nomes aí muito visados, né, desses cientistas. Aí eu separei alguns. O filósofo Empédocles. O que o Empédocles quis com essa teoria das 4 raízes? Ele só queria entender, de fato, de onde cada coisa vinha. Porque na época dele, no século V a.C., tudo era baseado na filosofia cristã, né, na época, ou na filosofia dos deuses existentes em cada parte ali do mundo, né? Certo? Ele foi um estudioso grego, né? Então, lá eles cultivavam a diversidade de deuses, né? Lá, cada deus era para uma coisa. E ele foi o primeiro a apresentar a teoria das 4 raízes, que são baseadas nos 4 elementos: água, ar, fogo e terra. Baseado nesses estudos de Empédocles, várias pessoas começaram a ter outros pensamentos críticos sobre isso, né? E começaram a desenvolver outras teorias, outras filosofias. E aqui a gente chega no James Hutton, que é o pai da geologia moderna. Ele descobriu várias coisas relacionadas à geologia, né? Que são utilizadas até nos dias de hoje pelos geólogos.
Depois disso, a gente tem o pai da tabela periódica, que é o Dmitry Mendeleev, que conseguiu agrupar os elementos químicos como a gente vê hoje na tabela periódica, certo? Esse pai da tabela periódica aqui, ele fez uma coisa assim, digamos, foi eventual, ele não queria, tá? Se vocês forem estudar a fundo a história dele, ele meio que ficou tentando várias vezes agrupar os elementos até que ele adormeceu e quando ele acordou, ele tinha uma agrupação certa desses elementos. Ele até previu alguns elementos também, depois dessa agrupação, identificando a massa atômica dele e algumas outras características desses elementos, certo? Depois disso, a gente tem a Marie Curie. Marie Curie, eu sou fã dela, né? Aí é meio difícil, assim, brigar com os outros. Marie Curie, ela foi a representante feminina que teve 2 Nobéis de Física e de Química. Ela foi a primeira representante feminina a ser reconhecida, tá? E ela descobriu a radioatividade. E ela também descobriu 2 elementos, que foram o rádio e o polônio. Na época, o polônio foi nomeado polônio porque ela é a Marie Curie, apesar do nome ser meio francês, né? A Marie Curie é polonesa, foi casada com um francês, tá? E ela cozinhava peixe blenda, né? Em casa e acabou descobrindo essas funções da radioatividade. Consequentemente, ela faleceu com câncer, né? Que ela tinha pedrinha de estimação em casa, que a carregava com ela, e essa pedrinha era radioativa. E a Marie Curie, devido aos estudos dela, ela salvou vários soldados da guerra. Que antigamente o cara ia para a guerra e sofria uma contusão, quebrava um osso, ele tinha que cortar o membro. Aí, baseado nos estudos dela, foi desenvolvido o raio-x, que salvou várias vidas na guerra, né? Que aí eles viram que não precisava cortar o membro, né? Era só engessar. Passando dela, a gente tem o maior nome conhecido aí, que é o Albert Einstein, que é o gênio da relatividade. Os seus estudos sobre a relatividade e sobre o universo em si são utilizados até hoje para entender fenômenos que são fotografados no espaço pelas sondas soltas aí, né, perdidas aí no espaço, que ainda dão algumas fotos, algumas imagens de alguns eventos do espaço, certo? Depois dele, a gente tem um outro rapaz aqui que fez uma descoberta incrível do nada, igual Mendeleev. Alexander Fleming, ele estava estudando uma proteína existente nas lágrimas, né, das pessoas, e ele acabou criando o primeiro antibiótico, a penicilina, a partir do estudo dessas células de defesa. E depois a gente tem aqui a Gladys West, que também é uma mulher que também não foi tão reconhecida quanto a Marie Curie. Ela ficou atrás de todo mundo ali, né? Mas ela é a mãe do GPS. O GPS é utilizado hoje em tudo, né? Não só para a gente andar nas ruas, localização, essas coisas, mas ultimamente ele é utilizado também para agricultura de precisão. Depois a gente tem aqui o rapaz aqui, o padrinho da Deep Learning, que é o Geoffrey Hinton, que é o cara que criou o Google. Basicamente, ele criou o Google, tá? E ele facilitou a vida de muita gente, porque, assim, antes dos meus 12 anos de idade, que eu consegui o meu primeiro computador com 12 anos de idade, que era esse computador enorme, né? Caixa branca. Antes disso, eu ia na biblioteca, gente, eu era traça de biblioteca. Então, graças ao padrinho aí do Deep Learning, o Geoffrey Hinton, vocês não vão mais à biblioteca, né? Não precisa. Bora lá. Então, aqui eu quis pegar alguns exemplos aqui desta linha de cientistas, né? Que eu acho muito importante esses cientistas que estão nessa linha aí, mas eu quero destacar alguns. O James Hutton, que ele criou a teoria do ciclo das rochas e o princípio do uniformitarismo, e criou o conceito de tempo profundo. Ele é o pai da geologia moderna. Por quê? Porque seus estudos mostraram como era
a formação geológica, como é que uma rocha se desloca de um ponto a outro, por que aconteceu isso, entendeu? Esses entendimentos que os geólogos têm nos dias de hoje é devido a James Hutton. Depois a gente tem o de Dmitry Mendeleev. Por que o Mendeleev é tão importante aqui nessa linha também? Porque esse cara aqui, ó, foi o cientista que revolucionou a área da química, né? Porque na época as pessoas descobriam os elementos, porém esses elementos não eram classificados. E a partir da classificação de Mendeleev, a gente pôde identificar as propriedades de cada elemento físico, utilizá-los na agricultura, na fabricação de medicamentos e outras diversas outras coisas, de acordo com as propriedades físicas de cada elemento, física e químicas. Depois a gente tem a Marie Curie, que eu acabei de falar aqui agora, né, que a Marie Curie foi um ícone feminino científico e o maior ícone feminino de respeito de todos os tempos. Vocês me perdoem que eu sou fã. Aí tá aí nossa guerreira aí, mexendo com os elementos radioativos dela aí. E agora a gente tem o nosso cientista aí também, da área da saúde, que revolucionou tudo, né, gente? Porque quando a gente fica com o sistema imunológico muito fragilizado e precisa tomar um antibiótico, é por causa dos estudos desse rapaz aí, tá? Então, aqui, ó, ele estava estudando o lisoma, que é uma enzima da proteína de secreções extraídas na saliva e nas lágrimas. Esse lisoma, ele estava estudando como é que é o comportamento das células de defesa dessas secreções. E acabou criando a penicilina, que foi o primeiro antibiótico da época. E, consequentemente, salvou muita gente, né? E aqui a gente tem o cientista Geoffrey Hinton, que é o pai do Google, né? Graças a ele, a tecnologias das coisas, as informações mais rápidas começaram, né? A partir do Google, porque ele criou algoritmos, né? Especificados para pesquisas e avançou muito, né? Na informação e na distribuição de informação também, né? Ó, aí tá nosso guerreiro aí, o pai do Google. Vocês perceberam alguma correlação desses cientistas que eu destaquei? Esses nomes famosos da ciência com coisas relacionadas ao nosso dia a dia e que a gente faz mais rápido com o tema da palestra? Conseguiram? Acredito que não, né? Eu não estou vendo aqui o chat, eu espero que vocês deixem as perguntas para depois, tá? Eu vou explicar brevemente qual que é a correlação disso tudo, tá? Então, vamos pensar brevemente aqui. As rochas existentes no planeta Terra, elas têm todos os componentes necessários para a fabricação de alimentos, fabricação de fertilizantes, tudo que a gente precisa, e é utilizado no dia de hoje, certo? Então, quer dizer que o quê? A partir do estudo das rochas, a gente pega o que as rochas têm de melhor, transforma em fertilizante ou corretivos do solo, que são aplicados nas plantas para uma produção maior de alimentos, certo? E a partir de estudos sobre esses alimentos e a forma de produção desses alimentos, o que acontece? A gente começa a desenvolver maneiras dessa planta produzir mais, maneiras dela produzir frutos maiores, né? Que é a mutação gênica de algumas sementes e outras várias coisas relacionadas à agronomia. O pessoal que está aí de agronomia já deve entender bem sobre isso, né? Então, baseado nessas informações, né, e nesses produtos... Oi? Nesses produtos, né, que eu estou comentando aqui, a gente tem, o que eu vou falar assim,
uma produção maior de alimento, mas também acarreta em risco. Porque tudo que a gente modifica, que o ser humano modifica, acarreta em algum risco, tá? Então, geralmente, o que acontece? Qual que é o risco de você estar consumindo esses alimentos modificados, geneticamente modificados, ou com uma uma quantidade grande de fertilizantes ou alguma coisa em excesso? Tudo que é excesso dá algum problema, né? Então, vamos citar aqui alguns problemas que podem acarretar. Uma mulher grávida, um exemplo, se ela começa a consumir produtos com excessiva quantidade de agrotóxicos, ou ela começa a consumir produtos de fácil manipulação, que são as coisas de drive-thru, né, geralmente, ou aqueles produtos pré-congelados que a gente joga ali no forno ali e come. O que vai acontecer? Existem estudos que falam que as gestantes que consomem em excesso esses alimentos, que não optam por coisas mais naturais, né, uma forma mais natural de alimentação, e que consomem bastante refrigerante, desencadeia no feto algumas doenças neurológicas, né, que vão aparecer depois no decorrer do tempo que ele for crescendo. Quais são essas doenças neurológicas? Não sei se vocês já perceberam, mas a gente tem uma quantidade enorme de autistas hoje em dia. Enorme de autistas, enorme de outros problemas de neurológicos, como o TEA, o TDAH e vários outros, né? Então, essas doenças não são só genéticas, elas também são adquiridas durante a alimentação ineficiente da gestação, tá? Uma alimentação pobre em nutrientes, pobre em várias outras coisas. Beleza, então a gente tem uma quantidade imensa de problemas neurológicos. Eu tô pegando só um problema, tá? Se a gente tem uma quantidade enorme de problemas neurológicos, a ciência começa a estudar maneiras disso não ocorrer. Mesma coisa é uma criança que vive comendo doces, gorduras e etc., e desenvolve, sei lá, uma obesidade. Existem N maneiras de tratar essa obesidade, certo? Então, a ciência começa a estudar e começa a criar medicamentos, né, juntos com a indústria farmacêutica, para poder solucionar esses problemas. O que é isso, gente? O que a indústria farmacêutica tem interesse nisso? Porque a indústria farmacêutica lucra com as doenças. Infelizmente, nossa indústria farmacêutica lucra com as doenças. Por que isso acontece, gente? Porque pensa, uma doença que tem cura, uma hora a pessoa que curou, ela vai parar de comprar remédio, né? Mas se uma doença, ela tem tratamento, então ele vai ficar dependente de remédios a vida inteira. Esse é o ponto da indústria farmacêutica. Vocês podem ver que, geralmente, coisas revolucionárias desaparecem rápido. Uma cura do câncer, por exemplo, nunca vai ser mostrada. Por quê? Porque o câncer é uma doença que dá uma quantidade de dinheiro enorme para a indústria farmacêutica. Isso não é de interesse dela, né? Então, ela vai lá e dá um dinheirinho para o cara ali que descobriu e manda ele ficar calado. Por quê? Porque compensa para ela vender o remédio. E assim vai gerando a roda. Aí eu coloquei aqui duas imagens, né? Que correlacionam tudo que eu disse. A saúde está correlacionada com a química, porém a química está em tudo, né? E a química está correlacionada com a indústria farmacêutica, com as pesquisas e inovações científicas. Pesquisas e inovações científicas. Certo? Então, temos aqui ciclo farmacêutico. E o que é o ciclo farmacêutico, gente? Ele precisa de 5 etapas para acontecer. Uma pesquisa e descoberta. Depois, desenvolvimento clínico. Depois, produção e qualidade. Depois, distribuição e acesso. E depois, farmacovigilância.
Então, aqui eu coloquei bem exemplificado aqui, resumido, né? Como é que um exemplo, uma vacina acontece. Um exemplo de um fármaco muito utilizado, né? Que é a vacina. Primeiramente, a identificação de compostos químicos e estudos laborais. Eles identificam a doença, estudam a genética dessa doença e, a partir de estudos, eles criam alguns testes, uns fármacos de teste. Aí passa por um tempo grande de testes para testar a eficácia dessa vacina. Após um período de testes, é que essa vacina é fabricada em grande escala, né? Após ela ser certificada, ela é fabricada em grande escala e depois distribuída na rede SUS ou qualquer outra rede, ou até na rede privada mesmo para comprar. E essa farmacovigilância, como é que acontece essa farmacovigilância? A partir das nossas queridas agentes de saúde, né? Que aí o governo paga agente de saúde para fiscalizar os cartões de vacina da população, principalmente das crianças. Tem certeza que essa vacina está sendo distribuída, certo? Tá, e aqui eu coloquei alguns princípios químicos da farmacêutica, né? Seria a síntese de moléculas ativas de alta pureza, formulação estáveis de biodisponíveis, análise química e controle de qualidade de todas as etapas, e inovação contínua para tratamentos eficazes e seguros. E aí, nesse ciclo aqui que eu acabei de falar da vacina, citei só um exemplo, né? Ciclo da vacina. O que te lembra aí, gente? Vocês lembram da pandemia, que a vacina teve que ser distribuída rápido? Então, essa parte aí da produção e qualidade não aconteceu. Por isso que algumas pessoas que tomaram a vacina tiveram problemas, né? Desenvolveram problemas, miopatias, problemas cardíacos, problemas respiratórios. Existem vários casos disso. E aqui está uma frase que eu sempre falo para todo mundo, né? Que eu não sei a referência de vocês em relação à religião, mas eu tenho a minha. E quem aí é ateu, eu também respeito, tá? Mas a química, para mim, é a prova viva de que há um Criador, tá? E eu acredito que há um Criador, sim, independente da religião de cada um aí. Por quê que há um Criador? Pela beleza, a forma lógica de funcionamento e as interligações de cada coisa que existe no mundo, que existe para a gente. Que pensa para você ver, na rocha tem tudo que a gente precisa. E alguém nos deu inteligência e precisão para identificar as necessidades e aplicar elas em alguma área, não foi? Então, depois desse todo esse funcionamento que eu expliquei, tem que ter uma interligação, né, gente? Existe uma interligação lógica e um funcionamento lógico. Uma coisa que eu vi muito na minha faculdade, que eu fiz 1 ano de educação física e desisti, que eu fiz 1 ano de anatomia, nossa, gente, o corpo humano é perfeito. Não, se vocês pegarem o corpo humano e olharem por dentro e dizer que não existe um criador, vocês estão fora da caixinha. Porque o negócio funciona muito perfeito, os órgãos são muito bem posicionados, são todos interligados, é tudo muito lindo, entendeu? Então, a química e a anatomia é a prova viva que existe um criador, tá? Então, não tem como você falar que não existe. E aqui eu reservei algum tempinho para poder responder vocês nas perguntas. Podem jogar as perguntas aí para nós. Vou fechar aqui a apresentação. E aí, pessoal, vocês têm muita pergunta para mim? Júlia, passou algumas perguntas aí no chat? Oi, Isabela, passou. Você conseguiu visualizar ou não? Não, porque eu estava com a tela aqui com a apresentação.
Você quer destacar algumas? Aqui para mim não apareceu. Gente, se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem abrir o microfone, a Isabela agora tá, dá para escutar, né, Isabela? Pode mandar aqui no chat, que agora eu consigo ver aqui também. Tá certo. Vocês todos são de cursos diferentes aí, pessoal? Vocês podem falar quais cursos vocês são? Oi? Eu sou da segurança do trabalho. Certo. E você, Wanderson? Técnico em Química. Perfeito. Tamo aí junto. Tamo junto. E você, Geologia. Valdineia? Oi? Geologia. Geologia. E você, Valdineia? Geologia também. Geologia também. Rosimeire? Abre o microfone aí para você falar comigo. Ó, Reinaldo, técnica em química, técnica em enfermagem, a Érica, Jennifer. Jennifer, você é o quê? Técnica em Química. Certo. Vocês têm alguma pergunta relacionada ao tema para mim? Técnica em mineração, a Jack Paula, né? Se vocês quiserem colocar as perguntas aí no chat, aí eu estou à disposição, tá? Acabou rapidinho, né, Aline? Júlia? Foi um tema rápido, Isabela. Pois é, pensei que ia ser difícil, que eu ia demorar, ia explicar por muito tempo. Acabou que foi rapidinho. Mas foi bom que não foi cansativo, né? Vocês gostaram aí da seleção aí de cientistas? Gente, eu sou muito fã da Marie Curie, vocês me perdoam. Tem um grande nome aí que é o Einstein, né? Mas minha paixão é a Marie. Porque, para mim, ela foi exemplar. Porque, assim, para uma mulher na época dela, né? Em 1800, lá vai minha avó gostosa, né? Mulher não tinha vez, gente. Não tinha renome. As pesquisas delas eram descartadas, porque elas eram mulheres. Então, a Marie Curie, ela fez uma revolução na área da ciência. Foi a primeira mulher, né? Perfeito, Jennifer. Obrigada, viu? Foi rapidinho, mas de grande aprendizado. Perfeito, obrigada. Então, aí eu quis mostrar, basicamente, a química em tudo, né? Para Ô, vocês. Isabela, se você puder mandar a cronologia que você colocou aí para a Júlia, para ela postar para a gente sobre o cientista, Eu eu mando gostaria os de ter. slides para você? Pode ser. Eu Eu mando aqui, agradeço. eu resumo eles aqui, tirar parte da minha apresentação e mando para a Júlia, em formato PDF para vocês. Não, ótimo. Eu Isso. queria dar uma pesquisada mais a fundo em alguns. Achei Verdade, super Maria interessante. Rocha. Falei, isso é creme vaginal, ué. Maria, verdade, tem o filme Ah, dela. ela pediu, isso que não dá assim, não. Já que tá anunciando, quem quiser pegar, pode ir lá buscar. Olha, mas não tem os aplicadores? Já que isso aí é pra micose. Oi? Kênia, tá aberto o seu alto-falante, seu Eu tô aqui, microfone. uai, será que é comigo? Não, eu acho que falaram errado aí. Tá, certo. Vocês têm alguma pergunta relacionada ao tema, sobre a indústria farmacêutica, sobre a produção de fertilizantes, algo Pronto, deixa eu ver os pés de relacionado? fora aqui. Não tá conseguindo pegar os pernilongos com a Raquel, já tá me comendo. Kênia, seu microfone tá aberto aqui, nós estamos escutando tudo. Pode vir matar os pernilongos daqui também. Então, o filme da NASA, que o Reinaldo está falando aí, é da criadora do GPS. Eu vou até pesquisar aqui o nome do filme, peraí. Ele está na plataforma da Disney.
Estrelas Além do Tempo. As Estrelas Além do Tempo, ele conta, não é a história da criadora do GPS, não, tá? É de três mulheres negras que trabalharam na NASA, sabe? E elas desenvolveram várias coisas, né? Elas desenvolveram codificações que ajudaram os computadores a acelerar o processo na época. Elas desenvolveram várias coisas. Aí conta a história dessas três mulheres que foram ícones, porém elas eram negras na época da segregação racial e elas não tinham o reconhecimento devido, igual a nossa criadora do GPS. A criadora do GPS, ela só teve o reconhecimento devido depois da morte dela, tá, gente? Porque ela era uma mulher negra, pobre, e que trabalhava em um local onde existiam vários homens, né? Vários representantes masculinos. E eles meio que pegaram a pesquisa dela e tomaram posse, tá? Então, o descobrimento do GPS foi dado para outra pessoa, mas quem desenvolveu tudo ali, decodificações relacionadas ao GPS, a identificação de áreas, né, precisas em mapas que já existiam na época, foi a West lá, eu esqueci o nome dela direitinho, mas é aquela moça lá. E aí, nessa Estrelas Além do Tempo, fala um pouquinho da história de cada mulher negra que trabalhava lá e que não tinha reconhecimento. Sim, qual forma a gente pode traçar uma linha contínua entre a química das rochas, a produção agrícola, a indústria farmacêutica e o metabolismo humano? Então, vamos pensar no seguinte, eu vou organizar, de fato, como é que traça esse reconhecimento. As rochas, elas trazem os nutrientes, né, para tudo, tanto para a produção de alimentos, quanto para nutrição de plantas, quanto para a produção de fármacos, certo? Então, o que acontece? Geralmente, existe uma indústria mineral, né, que geralmente os técnicos em mineração que trabalham nela. Essa indústria mineral, ela identifica os minerais, né, e começa a purificar esses minerais de interesse. Eu trabalhei na Eurochem por um tempo, né, então lá eles fabricavam o NPK, que é muito utilizado na nutrição das plantas, né, porque a planta, ela precisa de nitrato, fosfato e potássio, que é o NPK. Se você for olhar na tabela periódica, são as iniciais de cada elemento. Então, a planta, ela precisa disso para ela fortalecer, criar raízes mais profundas, crescer e produzir frutos. Mas aí, cada planta precisa ela tem uma necessidade, por isso que existem diversos NPK, o 10-10, o 10-12, 20, são vários, né? É interessante, Reinaldo. Aí, lá na Eurochem, a gente não só sintetizar o fosfato, porque aqui, na Eurochem, não era só a síntese do fosfato, não, sabe? Então, lá eles aproveitavam o fosfato, enriqueciam esse fosfato com o nitrato e potássio de outras plantas que eles tinham, sabe? Porque lá na Serra do Salitre não tem só fosfato, lá eles também têm enxofre interligado à rocha, ferro e outros componentes. Aí eles fazem uma diminuição ali do material, né? Fazem um processo de flotação para tirar o ferro, que ele é, de certa forma, magnético, né? Pois ele passa por um campo de magnetismo, e eles estocam esse ferro, porque lá, na época que eu trabalhava, eles não tinham achado utilidade para esse ferro aí, não. Certo? Aí eles fazem uma NPK. Esse NPK é utilizado na indústria da agricultura, né, para fertilidade de solos.
Mas a gente usa diversas outras coisas, né, para auxiliar a planta, corretivos agrícolas e outras coisas, né? Então tá, eu sou produtor, um exemplo. Aí eu quero que determinada fase do ano eu produza mais, produza também alimentos maiores. O que eu vou estar utilizando da química para isso? Eu vou começar a pegar sementes preparadas que produzem frutos maiores geneticamente modificadas. A química está nisso. E eu também vou utilizar corretivos agrícolas e vou utilizar o NPK, mas também eu vou utilizar algumas coisas que intensificam a produção de frutos dessa planta, certo? Aí eu vou fazer com que essa planta desenvolva mais frutos, dê mais frutos. Aí eu começo a jogar alguns insumos químicos nessa planta para fazer com que ela produza mais. Entendeu? Aí que está o perigo. Eu já usei a semente modificada geneticamente e tô tacando agrotóxico na minha planta. Aí o cara que vai lá no supermercado, compra esse negócio e começa a consumir. Se for uma gestante, o feto dela vai começar a desenvolver diversos problemas assim que ele nascer. Se for uma pessoa, uma criança, ela vai começar a desenvolver alguns problemas também no decorrer da vida. E se for uma adulta, também vai desenvolver problemas. Aí que a indústria farmacêutica entra, entendeu? A indústria farmacêutica, ela financia o cara do agrotóxico, ela financia o cara do corretivo, ela financia estudos relacionados à modificação genética, ela financia tudo. Por quê? Porque é de interesse dela que a população consuma remédio. Porque se a população consumir remédio, tá rendendo, ó, tá rendendo. Entendeu? Então, a indústria farmacêutica, ela tá por trás de tudo. E ela utiliza da química para isso. Por quê? Porque, não sei se vocês já perceberam, que quando acontece de um estudo revolucionar muito na área da medicina, rapidamente esse estudo some. Ultimamente, o estudo que está revolucionado aí é da Tatiana, né? Que fez o paraplégico voltar a andar. Porém, existem outros estudos. Eu lembro que quando eu era adolescente, a USP desenvolveu um medicamento que estava parando as células cancerígenas de algumas pessoas. Eles começaram a distribuir esses medicamentos de forma gratuita para fazer um teste. E várias pessoas que tinham câncer usavam desses medicamentos. Eu lembro que quando essa informação foi para os noticiários, rapidamente ela foi abafada. Sim, foi questão de tempo deles sumirem com essa pesquisa. Por quê? Porque o câncer rende muito dinheiro. Eu não sei se vocês têm algum familiar com problema de câncer, né, na família, mas os remédios de câncer são superestimados. E, geralmente, é uma indústria só que contém a patente. E essa patente, ela é diferente da patente de outros medicamentos. Porque, assim, na indústria farmacêutica, eu produzo um medicamento X. Eu tenho a opção de ter essa patente durante 5 anos desse medicamento. Após 5 anos, os genéricos são feitos a partir da minha fórmula original. O genérico, ele começa a ser distribuído mais barato. Entendeu? Já esses remédios de alta demanda, né, que são os remédios aí utilizados no câncer, não existe essa patente, esse tempo de patente. Ou esse tempo de patente é estendido por um tempo maior, certo? Então, esse cara aí que produz um medicamento bom para um tratamento específico de câncer, ele lucra muito. E a indústria farmacêutica lucra mais ainda. Agora, você entendeu o porquê que a química está desde a rocha até o final, até o metabolismo. E o metabolismo, o que acontece? O nosso organismo, vou usar o exemplo do antibiótico. O nosso organismo, ele identifica, as células nossas de defesa identificam algum problema ali dentro. Ela identifica uma estrutura ali que está errada, que não deveria estar ali. Um fungo, um vírus, alguma coisa. O que acontece?
as células de defesa vão em cima. Aí elas metem porrada nesse fungo, nesse vírus aí, entendeu? É como se ela descesse a porrada ali dentro do organismo. E, dependendo desse tipo de doença e dessa modificação genética desse vírus ou bactéria, às vezes você toma um medicamento e não resolve. Aí você tem que mudar de um antibiótico para outro. É isso que acontece no nosso metabolismo. Quando a gente desenvolve algum tipo de doença, em decorrência de algum vírus ou má alimentação, o nosso organismo fica dependente de remédios. E aí, quem lucra no final de novo? Indústria farmacêutica. Entendeu? Resumi sim, João Paulo. Chegou atrasado, mas pegou na hora, rapaz. Pegou o bolo sendo fatiado para comer. Você entende, deixa eu ver quem te perguntou aqui sobre essa correlação da química. É isso, é basicamente isso. O nosso metabolismo, ele acontece com informações químicas entre células, entre os nossos neurônios, porque os nossos neurônios, eles funcionam basicamente assim. Vamos supor que você vai ali e bate a perna. Se você não tiver uma correspondência rápida dos seus neurônios, que acontece uma cinética de informações ali, que é transportadas por um pulso elétrico químico entre cada neurônio, você não vai sentir dor. Que é o caso de algumas pessoas que têm alguns problemas que não sentem dor, né? Ou que desenvolvem psoríase, certo? O nosso organismo em si, até mesmo no ato da reprodução, é desenvolvido por efeitos químicos, cheiros químicos específicos, entendeu? Porque até mesmo na gama dos animais, né, durante a reprodução, todos os animais existentes que tem um macho e uma fêmea, a fêmea, ela procura o cheiro que é mais agradável para ela para se reproduzir. Não é só o macho alfa. Existe uma conexão ali, entendeu? Vocês têm mais alguma pergunta? Não, gente? Vocês têm mais alguma pergunta específica aí em relação ao tema? Alguma coisa que eu tenho que explicar para vocês que vocês não entenderam? Vai ficar gravado, gente. Está sendo gravado e eu vou disponibilizar para vocês. E como Eu vou mandar o material para a Júlia. Isso, tudo disponível. Tem mais alguma informação que vocês queiram que eu alinhe com vocês aqui sobre o tema? Não, então tá certo. Júlia, se você quiser finalizar, fica à vontade. Muito obrigada, Isabela, novamente, né? A Politécnica agradece por essa palestra incrível, né, pessoal? Uma aula, né? Quem sabe, né? E a gente vai conversando, tá, Isabela? Com certeza vão ter outras, tá bom? Muito obrigada. Qualquer dúvida, você pode contar comigo, tá bom, pessoal? Boa noite, obrigada pela participação, né? Eu comentei com vocês deixarem um nome aqui no chat, né, para o certificado de participação e eu encaminho por e-mail para vocês, tá bom? Tchau, Pessoal, tchau, boa noite. Vou disponibilizar um texto aqui explicativo, tá, sobre o tema, porque tem algumas informações que não estão nos slides, e vou mandar os slides editados para a Júlia também, tá? Ô, Júlia, onde que preenche, boa noite, onde é que preenche os dados do aluno aqui, que é no chat? Isso, no chat. Tá, tem que deixar... Júlia, eu vou indo então, aí eu te encaminho aí por e-mail, eu te peço seu e-mail aí e encaminho, tá? Certinho, Isabela, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada. Eu que agradeço. Deu certo? Conseguiu? Eu ainda não peguei, não. Tô mexendo aqui na tela, peraí. Você tá pelo celular? Tô pelo celular. Isso, você vai clicar nesses 3 pontinhos. Peraí, primeiro a tela tem que deixar que ela tá parando. Peguei aqui os 3 pontinhos.
Mensagens na chamada. Vamos lá. Nome completo? Pode ser só o primeiro, que pelo sistema eu olho de cada um de vocês. Souza. Pronto. Tá aí. Certinho, Robson. Obrigado, boa noite para você, boa noite a todos aí, fique com Deus. Por nada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Júlia, boa noite. Boa noite, Jennifer. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Ô, amigão, tira esse carro aí, meu filho. Eu fingi que não tá vendo, não. Vai lá, tenta arrancar o retrovisor dele pra ver se sai inteiro. Aqui é só pra hoje. Fingindo de égua, é isso? Toma. Dá só uma piscada nesse retrovisor aí, motor. Arranca só de um lado, só pela... Cadê eu, Papai Noel? Você não tem que eles não têm noção o que é. Mas tem, o cara é condutor de passageiro. É, a categoria dele, sabe? Eu vou botar lá na frente do social. Eu tô retrovisor. É isso, moleque. Eu não gosto de velho. Não, eu gosto de Ferreirinha. Ferreirinha é nossa. Ele dobrou você, só quer ver esse telefone? Hã? Não, sou do motorista, não. Não pode ficar com o carro lá.